O Jornal União continua a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura do município de Londrina. Hoje o nosso convidado é o candidato do PPS, André Trindade. Obrigado, André, por você ter aceito o nosso bate-papo. Eu que agradeço. André, por que ser candidato à prefeitura de Londrina? Bom, todo mundo reclama da política brasileira, todo mundo fala que a política chegou no fim do poço e eu acho que está na hora de fazer algo diferente. Eu apresentei o nome justamente porque eu quero mudar isso. Ninguém mais aguenta a tamanha corrupção, tamanha indignação da sociedade, porque você não tem mais condições de ficar no Brasil do jeito que ele está hoje. E a nossa ideia é fazer a mudança por Londrina. Então, é uma renovação na administração, com uma visão muito mais voltada para a população e menos para a política. Então, essa é a ideia inicial Por isso que eu coloquei o nome à disposição e nós estamos trabalhando para fazer essa eleição agora. Tá certo. Você é natural de Sertão, Rio Grande do Sul, certo? Isso. Já há 10 anos você mora em Londrina, advogado, professor universitário. Você se sente preparado para assumir a prefeitura? Sim, porque na verdade, além de ter uma formação para a área de gestão, né? Eu sou advogado, sou formado, tenho um MBA na área de gestão e eu estou preparado porque eu trabalho com gestão pública. Eu coordeno um curso de gestão pública com mais de 10 mil alunos. Então, eu tenho conhecimento teórico e prático da gestão pública. Eu conheço como administrar o município. E, principalmente, que é uma visão sem o cunho político, né? Que é o grande diferencial. A ideia é trabalhar com uma administração voltada para a população sem interesses políticos, mas com o interesse de atender o londrinense. Bacana. Como que você está vendo a atual administração do CREF? Como você avalia esses 4 anos? O CREF conseguiu tirar Londrina das páginas policiais e conseguiu colocá-la na linha, colocá-la nos trilhos certos. Teve algumas falhas com relação à parte de orçamento, que era algo que não se previa também, a questão da queda da arrecadação, mas no geral foi uma administração boa, não dá para criticar no sentido assim técnico, não se ouve falar nada de ilegalidade ou de corrupção, então é uma administração que eu entendo que foi uma administração boa. E alguns projetos, por exemplo, que ele deu início, que vem de outras gestões, passa pelo seu plano continuar alguns projetos? Sim, a ideia é assim, não existe mais aquela questão era do outro prefeito, não vou dar continuidade. Na verdade, o foco tem que ser outro, tem que ser o foco da qualidade de vida do londrinense. Se tiver melhoria na qualidade de vida do londrinense, se tiver condições de agregar para o município, tem que se dar continuidade no projeto. Então, a ideia é essa. Tá certo. O próximo prefeito que assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro vai pegar uma bucha, vamos falar no bom português, uma bucha tremenda, principalmente na questão da economia, que a gente sabe que os cofres públicos não estão nos melhores dias. O que fazer para melhorar? Qual vai ser seu plano inicial para melhorar essa questão? Primeiro, tem que eliminar toda e qualquer despesa que não seja essencial. Então, a primeira coisa que se faz é cortar gastos que não sejam essenciais. Segunda coisa é melhorar a arrecadação no sentido de cobrar aqueles grandes devedores que estão com atraso com a prefeitura. Nós temos informação que tem empresas com valores altos que estão devendo, e otimizar o orçamento. O que não dá para fazer é fazer promessa mirabolante, que isso é muito. Eu sempre falo nas entrevistas que o eleitor ele não pode se iludir, ele não pode se enganar. Ele tem que ter ciência que o município tem uma limitação orçamentária e que não vai conseguir asfaltar toda a cidade em 4 anos. Isso é impossível. Não porque não tem interesse, é porque não tem orçamento para isso. Então tem que se fazer o essencial. A ideia é justamente reduzir despesas, aquelas despesas que possam ser cortadas, e trabalhar com o atendimento de qualidade em todos os setores. Fazer mais com menos, fazer mais com a organização das pessoas, com formação para os funcionários públicos, uma formação continuada que dê condições de um atendimento de qualidade. Tá certo. E até falando em atendimento, a gente não pode deixar de falar da saúde pública. É uma das grandes reclamações que a gente até aqui no jornal recebe, que a estrutura tem a UPA, tem o posto de saúde, mas não tem quem trabalha. O que fazer para ajustar, por exemplo, a saúde pública londrinense? Você falou muito bem, na verdade nós temos uma estrutura invejável em Londrina, de estrutura física, mas nós não temos um atendimento a contento. E quando eu digo atendimento a contento é com relação a ter disponível no horário certo, o funcionário certo para atender o cidadão.
Como é que nós vamos fazer isso? De duas formas. Primeiro, fazendo um convênio com o Sismepar, para poder fazer, suprir aquelas 115 vagas de médicos que existem hoje em Londrina. Esse é um primeiro ponto, e já funcionou muito bem em Biporã e em outras cidades, porque a gente tem informação de que isso dá certo. Segundo, organizar a estrutura de agendamento de consultas e o atendimento. Então hoje, um exemplo que a gente dá, com o celular que você tem, você pega e consegue acessar, por exemplo, vários aplicativos. Nós temos até um pessoal técnico que está nos apoiando para montar uma proposta de aplicativo de agendamento, onde você vai conseguir identificar a disponibilidade e o horário para agendamento. Então, em vez de chegar no posto de saúde às 6 horas da manhã e o posto só vai ter condições de atender às 11, por que já não agenda para as 11 horas? Se não for uma emergência, claro. A ideia é organizar e criar um sistema integrado de agendamento de consultas e atendimentos. Isso faz com que reduza o tempo de atendimento e reduza custo, que no final é um problema maior da saúde, né? Voltando na questão da economia, Londrina é uma cidade hoje com 540 mil habitantes, é uma cidade que suporta receber grandes empresas, mas nos últimos anos nós estamos vendo mais elas saindo do que chegando. Qual o plano para atrair mais empresas para Londrina? Bom, a atração de empresas, ela envolve não só oferecer subsídios iniciais para ela. Primeira coisa, eu tenho que desburocratizar a estrutura da prefeitura no que diz respeito à documentação para a instalação de empresas. Reduzir esse tempo e facilitar. E, em vez da prefeitura se tornar um empecilho para o empresário, ela tem que ser um facilitador. O empresário que aqui quer se instalar, ele tem que ter uma cidade amiga do empreendedor, ela tem que ter uma cidade que traga o empresário para Londrina e facilite essa tramitação de documentação. Ela não pode ser, ao contrário, um limitador para o empresário. Isso aconteceu muito e acontece em Londrina. Segundo, trabalhar com projetos de empresas sustentáveis. Quando se fala em sustentabilidade, não é só a questão do econômico, mas do econômico, do social e do ambiental. A ideia é trazer para Londrina empresas, fomentar a construção de estruturas para essas empresas, com a parte elétrica, com a parte de estrutura física para as empresas, e em cima disso garantir que a empresa tenha capacidade de se manter no espaço de tempo maior. O grande problema da industrialização em Londrina é que nós passamos por um processo que não é local, eu digo até que é um processo mundial, que é a desindustrialização. Por que se está fechando a indústria? Porque o custo de produção é muito alto. O custo de produção no Brasil é muito mais alto que na China. Você vai comprar uma caneta que nem essa, aqui no Brasil ela tem um valor. Na China o custo de produção dela é muito menor do que o nosso. Então o que as pessoas fazem? Elas acabam importando. Então nós temos que buscar empresas que possam ter alto valor agregado e que possam trazer para Londrina empreendimentos que tenham condições de produzir conteúdos, produzir alguns produtos que não venham a ser aqueles produtos que possam ter um custo menor na China, por exemplo. É uma das propostas. Né? Entendi. A população londrinense, ela passou nos últimos anos, antes da gestão do Quiref, por uma turbulência na política. Nós tivemos casos de corrupção, por prefeitos cassados e tudo mais. O prefeito Quiref, o Alexandre Quiref, ele entrou desconhecido, né? E é a sua primeira eleição como prefeito. Vamos dizer também que você não tem uma carreira política. Sim. Se a gente comparar com o Quiref, é praticamente a mesma situação. Isso para você pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, não ser conhecido no meio da política? Eu entendo como uma vantagem, principalmente porque não traz aqueles vícios da política antiga de ficar comprometido com promessas para partido A, B ou C, para político A, B ou C. Então a nossa proposta é uma proposta nova de renovação da política, de trazer uma política com gestão voltada para o londrinense e não para partido A, B ou C. Então eu entendo como uma grande vantagem. Uma vantagem que o Quiref teve na gestão dele é que não teve imposição para montar o seu secretariado. Ele montou cada secretário dentro do perfil que era necessário para a pasta, né? Então a nossa ideia é justamente a mesma, trabalhar com a mesma história do Quiref, a mesma sequência de imparcialidade na gestão que o Quiref teve e garantir que a Londrina tenha cada vez mais um processo de desenvolvimento sustentável e com qualidade de vida para o londrinense. Então fica aberto para você suas considerações finais.
Beleza. Bom, fica um abraço a todos que estão nos acompanhando. Pensem bem na eleição, a eleição é algo muito sério. Se você quer mudar Londrina, se você está indignado com o que se está vendo na política nacional, que é algo que cada vez mais nós perdemos espaço de democracia para a corrupção. Então, faça uma escolha correta, faça uma escolha por alguém que tem condições de administrar Londrina e que tem um passado sem nada a menosprezar. Então, a nossa ideia é justamente fazer uma gestão que volte para o londrinense uma qualidade de vida e que possa ser reconhecida pelo atendimento de todo cidadão. Então, fica aí o nosso abraço. Obrigado. Obrigado.